Vamos fazer uma pergunta sobre felicidade. A pergunta para nós hoje é: o que nos faz felizes? Vamos lá, o que te faz feliz? Como você pode viver uma vida feliz? Bem, obviamente dinheiro, certo? Ter muito dinheiro não significa necessariamente ser feliz. O que mais? Exatamente, poder, certo? Claro. Poder. Com licença? A verdadeira liberdade. Ok, bom. Liberdade. Sim. O que mais? Relacionamentos? Sim, claro. Você tem bons amigos, certo? Tipo, muitos e muitos amigos. O que mais? Eu tenho... Bons amigos. Ok. Amor, né? Amor, com certeza. O que mais? Tipo videogames, eu acho. Férias. Ok, muitas e muitas coisas, ok? O que você descobrirá sobre esta lista é o seguinte. Você está pensando na felicidade individual. E isso é realmente algo único na história da humanidade. Se você pudesse voltar no tempo 5 anos e perguntasse às pessoas como vocês podem ser felizes, eles focariam mais na felicidade coletiva. Em outras palavras, se a sua comunidade não estivesse feliz, você não poderia estar feliz. Então, a própria ideia do indivíduo é nova na história da humanidade. Antes, entendíamos que se você quisesse viver uma vida feliz, precisava cuidar da sua família. Você precisava cuidar da sua comunidade. Para eles, para nós, durante a maior parte da história humana, felicidade significava ajudar os outros, ser generoso com os outros. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá embora. E eu fico pensando, e então eu encontro muito ouro, certo? E qual é a primeira coisa que eu faço com todo esse ouro? Vocês sabem? Isso remete ao passado remoto. Cavar... Faça um buraco e coloque-o dentro. Certo, sim, ótimo, né? Vamos cavar um buraco e colocar esse dinheiro lá dentro porque queremos dar para nossos filhos. Essa é uma mentalidade moderna. Mas o que eles faziam antes? Isso aconteceu em todas as sociedades. Se eu ficasse rico um dia, qual seria a primeira coisa que eu faria? Não, tudo bem, então vamos aprender isso, certo? Mas a primeira coisa que as pessoas faziam era dar um grande banquete para todos. Elas gastavam todo o dinheiro em um grande banquete. Porque o que importava era a sua reputação dentro da comunidade. O que importava era a sua generosidade. Se você ficasse rico um dia, você garantia que todos na comunidade se beneficiassem da sua riqueza. Geralmente fazendo um grande banquete. E adivinhem, pessoal? Isso é verdade na China durante a maior parte da história chinesa, certo? Se você vem de uma vila chinesa, vai para Pequim, abre um restaurante, ganha muito dinheiro, volta para a sua vila, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos lá, pessoal. Você faz um grande banquete para todo mundo. Certo, então isso está enraizado em nós, ok? Mas como você disse, hoje em dia, o que acreditamos é, se você tem muito dinheiro, esconda ou coloque no banco, certo? Mas naquela época, durante a maior parte da história da humanidade, nós simplesmente gastávamos tudo em um grande banquete. Queremos que todos partilhem da felicidade. E era isso que nos fazia felizes, entendeu? Alguma pergunta? Sim? Então você está perguntando, isso tem a ver com reputação individual? E de novo, quero dizer, isso é difícil, ok? Mas o indivíduo, o conceito de indivíduo, não existia antes. Acabamos de criá-lo. A ideia de que sou uma pessoa independente da minha família, independente da minha comunidade, independente do mundo ao meu redor, não faz sentido. Qual era a pior punição que poderia ser infligida a você no passado? Vamos supor que vamos brigar, eu te mato, certo? Exatamente. Banimento, exílio. Não a morte, certo? E hoje, se eu te matasse, a polícia viria me pegar e depois me mataria. Mas antes, nós não fazíamos isso. Porque a pior coisa que podíamos fazer era te exilar. Isso diz, você não faz mais parte de nós. Você entende? Então, o conceito de individualidade não existia, certo? Certo, então vamos seguir em frente. Tudo bem, agora eu vou apresentar 2 entendimentos do mundo. E você vai me dizer qual entendimento você acha que está correto. E o primeiro entendimento é, nós, humanos, não temos agência. Na verdade, não temos controle. Por quê? Porque existem deuses poderosos por aí, entendeu? Existem deuses poderosos como Apolo e Dionísio. Ah, o problema é que eles também são controlados por outros deuses mais poderosos, como, por exemplo, o destino. Fortuna. E existem também esses deuses muito antigos que controlam a estrutura do universo. Por exemplo, talvez raiva e orgulho. Então você realmente conhece a capacidade de ação individual. Porque sempre tem um deus atrapalhando a sua vida, entendeu? Você pode ficar rico, mas então o deus do orgulho olha para você e diz, não, eu preciso ensinar uma lição a este mortal. Então o Deus entra em mim, me deixa arrogante demais e eu acabo cometendo um erro. Portanto, estamos sempre sendo controlados por essas forças além da nossa compreensão. Ok, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista é este. Somos sinapses que geram memórias. Nós somos memórias. Nossa compreensão do mundo vem da nossa experiência, que é controlada pelas sinapses. As sinapses vêm de uma combinação de DNA e ambiente. Nossos genes e nossa interação com o ambiente, nossas experiências. E o que isso significa é que agora podemos ter controle sobre o nosso próprio destino individual.
Se você está com raiva, é porque alguma experiência ou algum gene fez você ficar com raiva, e essa raiva acaba sendo reforçada nas suas memórias. Portanto, se você fizer a terapia adequada, se refletir adequadamente e se praticar exercícios, poderá controlar melhor sua raiva e, consequentemente, seu destino. Ok? Então, na primeira visão de mundo, existem muitos e muitos deuses. Eles são maus e aleatórios. E não temos absolutamente nenhum controle sobre o nosso destino. Só podemos esperar ter sorte na vida e não irritar os deuses. Na segunda visão de mundo, somos apenas um conjunto de nossas memórias, e somos apenas sinapses. Portanto, somos capazes de manipular as memórias e as sinapses de maneira adequada. Podemos ficar livres de todos os problemas. Podemos ficar livres da raiva. Podemos ficar livres da depressão. Podemos ficar livres do sofrimento. Deixe-me te fazer uma pergunta. Qual dessas visões de mundo é um reflexo mais preciso da realidade? Obviamente a segunda, certo? Porque isso é neurociência. Ciência, ou psicologia, ou psiquiatria. É isso que você aprendeu na escola. É nisso que todos vocês acreditam. Toda a nossa sociedade é estruturada em torno dessa ideia. E o que você vai aprender nesta aula é que isso está completamente errado. É a primeira que reflete a realidade de forma mais precisa. A primeira te dá mais informações, te dá uma avaliação mais precisa de como o mundo realmente funciona. Então agora deixa-me te fazer esta pergunta. Se a primeira visão de mundo, e é isso que chamamos de politeísmo, e o politeísmo, durante a maior parte da história humana, foi a religião dominante, certo? Agora vivemos em um mundo onde a religião é a ciência. A ciência é basicamente uma religião. Então por que fazemos essa transição? Qual é o benefício? Se você é uma pessoa poderosa, por que preferiria a segunda em vez da primeira? Por quê? Quais são os benefícios para pessoas poderosas? Em que o poder quer acreditar? O segundo, mas não o primeiro? Então a ideia de responsabilidade individual. Ok? Assim, há mais controle. Controlar pessoas dentro do sistema é mais fácil. Primeiro benefício. Segundo benefício, você vai trabalhar mais, certo? Porque no primeiro sistema, você pensa, sabe de uma coisa? Não preciso ganhar muito dinheiro, porque se eu ganhar muito dinheiro, os deuses me castigarão. E me deixa orgulhoso. Então eu só vou, aproveitar a vida e levar tudo numa boa. Já no segundo sistema, não, eu tenho controle sobre a minha própria vida, então preciso trabalhar duro, certo? E novamente, todo o objetivo do sistema é fazer você trabalhar o máximo possível. Porque quando você trabalha duro, isso gera riqueza real para as pessoas poderosas. Dinheiro não faz nada, certo? O dinheiro só serve para te incentivar a trabalhar duro. Então isso existe para fazer você trabalhar ainda mais. Existe mais um benefício, ou há mais benefícios, mas qual é outro benefício? O outro benefício é essa impotência. Isso faz com que você se sinta impotente. Por quê? Esse sistema é projetado para te deixar completamente impotente. Por quê? Por quê? Não. Veja, de novo, é assim que você é manipulado. Você acredita que o número 1 te deixa impotente, mas isso não está correto. O número 2 é que te deixa impotente. Por quê? Qual é a diferença entre 1 e 2? Por que é no número 2 que você se sente impotente? O problema do número 2 é que você se torna incapaz de agir coletivamente porque acredita que toda a fonte dos seus problemas está no indivíduo, em você e não na sociedade. Mas no número 1, você é capaz de agir coletivamente. E a única maneira de mudar o mundo é através da ação coletiva. Faz sentido? Este é um ponto importante. O jogo True quer que você acredite que a origem dos seus problemas está dentro de você. Ignore o que os outros fazem e pensam, pois isso não te afeta. E, portanto, você é incapaz de se identificar com outras pessoas. Vocês não são capazes de ação coletiva. Se você não for capaz de agir coletivamente e se sentir realmente miserável, o que você fará é jogar videogame ou assistir pornografia o dia todo. Ok? E é isso que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Sim? Então, em segundo lugar, quem tem autoridade? Quem você ouve? Você dá ouvidos aos cientistas, certo? Cientistas. Porque esse sistema foi criado por cientistas para te enganar, entendeu? Você pensa, esse sistema é ciência. Portanto, deve ser real. Pessoal, deixa eu dar um conselho para vocês, tá bom? Se você estiver se sentindo triste e deprimido, o que deve fazer? O que você deve fazer? O que te ensinaram a fazer? Você se sente triste, está deprimido, o que deve fazer? Certo, sim, a resposta correta é dar uma volta, mas não foi isso que te ensinaram, certo? O que te ensinaram a fazer? Ok, contar para seu amigo, para seus pais. Isso é realmente muito bom, né? Então, caminhar, fazer exercícios, descansar, conversar com um amigo sobre o seu problema, tudo isso é muito bom. Mas na verdade, o que te ensinaram a fazer na escola? Se você estiver se sentindo muito triste, o que deve fazer? Você deveria consultar um psiquiatra, certo? Você deveria conversar com um psicólogo. E o que ele fará? O que ele ou ela fará? Ok, bem, vou te dar um conselho, tudo bem? E você pode testar isso por si mesmo. Mas se você estiver se sentindo triste,
e você está se sentindo deprimido e sente que precisa conversar com um psiquiatra e faz isso, eu aposto com você que o psiquiatra vai piorar muito as coisas. Você vai se sentir pior depois de conversar com um psiquiatra. E o motivo é que o sistema não foi criado para te curar de nenhum problema. O sistema existe para te tornar dependente da autoridade. Você sabe que, se estiver se sentindo triste, bem, sabe de uma coisa? Apenas faça uma caminhada, converse com um amigo, com o tempo você vai se sentir melhor. Mas o sistema te ensina que não, se você está triste, vá falar com um psiquiatra que vai te dar remédios. É feito para te tornar dependente da autoridade, certo? Essa é realmente uma ótima pergunta, ok? Deus é a autoridade. Ok, essa é realmente uma ótima pergunta. Muito obrigado. Então, eu preciso gastar um tempo para explicar para vocês os dois sistemas e eu vou fazer isso. Mas o que é realmente importante sobre o número 1 é que os deuses são pessoas muito ruins, certo? Os deuses do número 1, o sistema politeísta, brigam o tempo todo. Eles são vingativos. Eles estão com raiva. Eles têm orgulho. Mas como são deuses, podem sair impunes. E essa é a diferença entre humanos e deuses. Somos todos iguais. Estamos todos com raiva. Todos nós somos ciúmes. Todos nós brigamos, ok? Mas os deuses podem se safar. Os humanos não podem. Os deuses podem ser arrogantes. Não podemos ser arrogantes. Você entende? Então a ideia de que, as pessoas no poder são benevolentes. As pessoas no poder são figuras de autoridade que buscam o nosso melhor interesse. Esse é um conceito novo moderno. Antes, presumia-se que o rei é rei. Por quê? Porque ele é favorecido pelos deuses. Não é porque ele é uma boa pessoa. Não é porque ele é um governante justo. É só porque os deuses gostam dele por qualquer motivo. Mas adivinha só? Os deuses dão e os deuses tiram. Talvez hoje o rei vai nos governar. Mas talvez daqui a 5 anos ele fique sem sorte e os deuses o matem. Que pena. Se você ler a mitologia grega, e nós vamos fazer isso nessa aula, certo? Vamos explorar a civilização grega. Vamos estudar Édipo, vamos ver Homero, a Ilíada, certo? Eles falam sobre isso o tempo todo. O destino é algo que você não pode controlar. É algo que acontece com você. Portanto, você deve viver a vida da melhor maneira possível. Tudo bem? Então a diferença é esta. A diferença é que, no primeiro caso, eles têm um conceito chamado eudaimonia. Se você não tem controle sobre o seu destino, coisas podem acontecer com você amanhã que podem te matar. Então, viva sua vida da melhor forma possível hoje. Aproveite o dia. Seja o melhor que você pode ser hoje. E é assim que você conquista o favor dos deuses. Eudaimonia, o que chamamos de florescimento. O objetivo da vida é vivê-la da melhor forma possível. E é por isso que, adivinhem pessoal, os antigos, os gregos, eles eram superiores a nós. Se você lê a literatura grega, se você lê a filosofia grega, Platão, Homero, Ésquilo, Euboides, eles eram os melhores. Hoje, nós somos péssimos. Por quê? Porque em vez de eudaimonia, temos prazer. Ao invés de florescermos como pessoas criativas, pensamos, como eu aproveito minha vida hoje? Como eu faço para não me sentir triste? Então, no primeiro sistema, mesmo que pareça que não temos controle, que não temos agência, isso nos inspira a viver da melhor forma possível. No segundo sistema, pensamos, você tem controle total sobre a sua vida. Isso nos escraviza.